Em março de 1968, no Rio de Janeiro, no protesto contra as condições do ensino brasileiro, o estudante Edson Luiz Lima Souto, de 18 anos, morre em um conflito com a PM. Foi o estopim para a mobilização de novos protestos em todo o país, boa parte organizada pelo movimento estudantil. E o movimento estudantil também se organizava como uma forma de resistência à ditadura, mas também especificamente contra uma política educacional do governo, que privilegiava universidades privadas em detrimento do ensino público, diminuía a verba para o ensino público e tentava instituir o pagamento de anuidades nas escolas públicas. Eu, então, participei ativamente desse movimento e a própria forma de ação da ditadura, que diante de qualquer movimento, qualquer manifestação, qualquer demanda por mais verbas para a universidade, por exemplo, reagia com repressão. Isso levava a que, rapidamente, uma passeata que seria por mais verbas virasse também algo contra a ditadura. E é claro que os grêmios estudantis, os diretórios acadêmicos, tinham um papel importante nas mobilizações em prol das manifestações contra o regime. O então universitário de História, Júlio Tavares, foi presidente do Diretório Acadêmico da UF, de 72 a 1976, anos que já havia sido instaurado o AI-5, o quinto e mais duro decreto dos militares. O diretório do CHIF estava fechado, o diretório acadêmico, e ele foi, então, por um movimento reaberto. E aí, nessa reabertura, nós batizamos com um nome extremamente ousado, que foi Raimundo Soares. Raimundo Soares foi um sargento, né, que é considerado o primeiro morto na luta pela ditadura. Foi o primeiro sujeito a cair no chão na defesa da democracia, do governo João Goulart. E aí conduzimos um trabalho muito interessante, que foi a mudança do currículo do curso de História e do curso de Ciências Sociais, que teve uma repercussão incrível no estado do Rio de Janeiro e reverberou para outros estados, e os cursos de História começaram a mudar. E pasme que esse foi um movimento tão forte que a gente conseguiu fazer uma greve dos estudantes de História para a mudança do currículo, que era considerado por nós naquela época absolutamente limitado, porque não tratava muito das questões latino-americanas. Tamanha repercussão fez com que o diretório fosse punido com o Decreto-Lei número 477. A norma, conhecida como AI-5 das universidades, previa a punição de professores, alunos e funcionários considerados subversivos, que eram punidos, se professores, com a demissão e, se alunos, com a expulsão temporária. A norma vigorou até 1979, quando foi revogada pela Lei da Anistia. O problema não estava em mexer com o currículo, ampliar a própria proposta do curso de História de 4 para 4 anos e meio, propor uma constituinte, como nós propusemos para reler o curso de História. O problema é que isso estava agregando muito estudante. Começou a transbordar de uma maneira que houve uma intervenção de Brasília. O diretor foi obrigado a anunciar a minha suspensão, movido pelo decreto 477. Aí eu fui o aluno da UF atingido com o decreto 477 e fiquei suspenso por 6 meses, por um semestre. E esse foi o momento mais horrível da minha vida. Foi quando eu fui perseguido, acordava de manhã. Aí foi de uma intimidade muito grande, né, a polícia. Para apurar fatos como o que aconteceu com o então aluno Júlio Tavares, foram abertas comissões da verdade dentro de algumas universidades. A da Federal do Rio de Janeiro foi instaurada em julho do ano passado e já divulgou o primeiro relatório sobre as investigações das violações dos direitos humanos praticadas pelos militares. A gente está levantando aí, desde perseguições oficializadas, né, que é o decreto 477 também, que atingiu o maior número de professores atingidos foi da UFRJ. Então, além da repressão institucional e cassação de professores e tal, nós identificamos também outras formas que inverteram o funcionamento da universidade, não só perseguição contra aluno, processos contra aluno. Aqui na Faculdade de Direito nós tivemos alunos suspensos porque tinham uma posição política e lutavam contra a ditadura.
tínhamos questões de que descobrimos que a ditadura montava um setor de informações na UFRJ, assim como em outras universidades federais. E o objetivo da comissão é não só levantar esses fatos, como fazer a comunicação desses fatos, divulgar a comunidade atual, alunos, técnicos e estudantes, como também propor políticas de reparação, como também políticas de memória e de verdade, ou seja, resgatar a voz daqueles que foram reprimidos, que sofreram essas arbitrariedades no período ditatorial.